Novembro Azul também é o mês de conscientização do diabetes. A gente está falando sobre isso aqui no Guia Viver Bem. E hoje eu recebo a doutora Raíssa Castro, endocrinologista, para falar sobre essa doença que preocupa muitos especialistas. O que é o diabetes, doutora Raíssa? E por que tanta preocupação com essa doença? Bem, o diabetes é uma doença crônica ocasionada quando existe alguma falha na produção de insulina pelo pâncreas, que é o órgão que a gente produz a insulina, como também uma falha nessa ação da insulina no organismo. Temos alguns tipos de diabetes, a depender. O diabetes tipo 1, existe uma falha completa nessa produção. O diabetes tipo 2, existe uma dificuldade na ação dessa insulina e, ao longo prazo, o pâncreas vai começando a falhar e pode ocasionar também a dificuldade também nessa secreção. Tem o diabetes gestacional, que acarreta as mulheres gestantes, e alguns outros tipos de diabetes genéticos provocados por vírus, que são um pouco mais raros. E essa doença, ela ocasiona diversas dificuldades do ponto de vista crônico para a população, pois pode acarretar doenças do ponto de vista cardiovascular, amputações, cegueira e dificuldades também do ponto de vista de controle, né? Controle populacional em termos assim de aumentar a quantidade de serviços públicos que necessitem de atendimento, das pessoas que necessitam de atendimento devido às consequências do diabetes. É verdade que metade das pessoas que vivem com diabetes não imaginam que tem a doença. 1 em cada 10 pessoas convive com diabetes e realmente metade delas nem sabe que tem a doença. A doença é silenciosa, ela é crônica e vai dando indícios de alteração da glicose, da glicemia de jejum, já ao longo prazo. E cerca de 30% dessas pessoas que convivem com a glicose um pouquinho alterada ali na situação de pré-diabetes, evolui para a situação de diabetes. Então é interessante que a pessoa que tem alterações de glicose faça assim, seus exames laboratoriais de rotina, essas pessoas que tenham dificuldades alimentares, que tenham problemas com obesidade, as meninas que geralmente têm síndrome de ovário policístico, as mulheres que já passaram por uma situação de diabetes gestacional. É importante que façam seus exames de rotina. Pessoas que têm sobrepeso também, não necessariamente obesidade, aquele excesso também de gordura visceral, que é a gordura no abdômen. É importante que elas façam seus exames de rotina para que detecte quanto mais cedo as alterações de glicose. Como é que é feito o diagnóstico do diabetes? Quais são os exames que precisam ser feitos, doutora Raíssa? Olha, o diagnóstico de diabetes é feito através de exames laboratoriais. E quando a pessoa não tem sintoma algum, a glicemia de jejum, que é aquilo que você faz de manhã, quando ela está acima de 126 e ela está repetida e confirmada em 2 ocasiões. Outra situação é a hemoglobina glicada, que é um exame que te dá uma média estimada dos últimos 3 meses da tua glicose. Esse exame, quando acima de 6,5, repetido e confirmado, também nos dá o diagnóstico de diabetes. E quando eu preciso fazer o teste de tolerância à glicose, que é o teste da garapa, que muita gente provavelmente já fez. Esse exame ele é indicado quando a gente tem ali uma glicemia de jejum que não chegou em 126 ainda, mas eu preciso testar essa pessoa para saber se ela tem uma glicose alta depois que se alimenta. A gente vai utilizar um exame em jejum e após 2 horas de ingestão de destrozol, que é aquele líquido bem doce. Esse exame, quando o jejum acima de 126 confirma diabetes, 2 horas após a ingestão desse líquido, acima de 200 é considerado diabetes. Nessa situação, eu não preciso nem repetir nem confirmar. Já é diagnóstico de diabetes também. A pessoa que nunca fez exame de glicose, não sabe quais são os níveis de glicose, o corpo, ele dá sinais de que essa glicose pode estar alterada? E que sinais são esses? O corpo pode dar sinais quando a glicose está muito alterada. Quando a gente tem glicoses assim, acima de 200, beirando os 300, começam a dar as alterações físicas e clínicas.
a boca fica seca, perde peso de uma forma muito rápida, em torno de 1 a 2 meses, você perde aí 5, 6 quilos, até 10 quilos. Você fica com um aspecto cansado, um aspecto desidratado, passa o dia inteiro urinando e bebendo água, inclusive à noite. E esses sintomas são sintomas que já são clássicos, que muitas pessoas já conhecem. E esses sintomas, quando aparecem, é porque você já passou por uma fase assim, a longo prazo de alterações de glicose que ficaram em silêncio. Então é importante que a gente detecte de forma bem cedo para que não chegue a uma fase como essa, porque quando a gente chega nessa fase que dá sintomas, muitos sintomas, e é uma fase que eu estou com baixa produção de insulina. E aí o pâncreas já foi judiado, digamos assim, a longo prazo. Então, nessa fase, é importante que a gente previna que aconteça ela. Como é que é o tratamento do diabetes, doutora Raíssa? O tratamento do diabetes requer pilares, não só de remédios, pilares do ponto de vista de exercício físico, de alimentação adequada e medicamentoso. Claro que um estilo de vida saudável vai trazer um melhor controle de diabetes. E é importante que a educação em diabetes seja uma constante, não só para a pessoa de autocuidado, mas também da família. Digamos assim, uma criança que tem diabetes, ela precisa dos pais para poder lhe auxiliar no controle, no uso ali da insulina, das medições de glicose da ponta de dedo. Um idoso da mesma forma. E o adulto e adolescente, ele é capaz ali de ter um autocuidado. E esses exercícios físicos, é importante que seja avaliado por um profissional de educação física, que ele seja realizado em torno aí de 150 minutos por semana. Pode ser dividido 5 vezes de 30 minutos ou 3 vezes de 50 minutos. O ideal é que se passe por uma avaliação médica antes de realizar o exercício. Alimentação reduzida em açúcares, reduzida em carboidratos que também possam se transformar em açúcar. Importante também a avaliação nutricional para poder ajustar melhor as necessidades do indivíduo. E essas orientações valem tanto para o pré-diabético quanto para quem tem diabetes, não é isso? Tanto para o pré-diabetes como para quem tem diabetes. E para quem quer prevenir, inclusive, o pré-diabetes. É importante que a gente tenha esse estilo de vida mais saudável para a prevenção, não só da doença do diabetes em si, mas... O que é que tem de novidade no tratamento, né? A gente vê cada dia novos lançamentos de medicações. O que é que tem de novidade para tratar o diabetes, doutora Raíssa? As medicações hoje em dia, que estamos estudando e que são liberadas no mercado, as mais novas, são baseadas nas incretinas, que são hormônios secretados pelo nosso tubo digestivo, nosso intestino e algumas outras partes do tubo digestivo, que fazem com que exista uma liberação inteligente da insulina e também essa ação dessa insulina seja melhor aproveitada. Atualmente a gente já tem algumas classes que já estão no mercado, mais conhecidas aí por essas canetinhas, que às vezes também são utilizadas para a perda de peso. A liraglutida, que já está aí mais de 10 anos no mercado, a dulaglutida, a semaglutida são alguns exemplos disso. Atualmente foi liberado a semaglutida, que é de injeção de forma oral, e também as medicações que liberam excesso de açúcar pela urina, que são os análogos do receptor ISGLT2. Um nome difícil de falar, mas fácil falar, que perde glicose no xixi, de uma forma também inteligente, protegendo o rim, protegendo o coração e também ajustando do ponto de vista da glicose. E o benefício maior dessas dois tipos de classe é que também elas não só controlam a glicose, ajudam a controlar o peso e controlar outros fatores que também são importantes, de forma geral, para o paciente com diabetes. Ótimo, doutora Raíssa, para a gente concluir, se você pudesse resumir aqui, quando a gente fala em diabetes, combate o diabetes, né? Viver bem com diabetes, o que é que você enfatizaria para essas pessoas
que estejam, talvez estejam até vivendo com diabetes e nem sabem. O importante, que foi batido nessa nossa campanha, é a educação em diabetes, para proteger o amanhã. Então, você cultivar o autocuidado, cultivar os hábitos de vida saudáveis, do ponto de vista de alimentação, de exercício físico. Não precisa ser aquele exercício físico extenuante, é o exercício físico que se adapte melhor a você. E a alimentação para controlar melhor essa quantidade de açúcares que vai entrar em você. Então, resumindo, educação em diabetes é o ponto-chave, aliado a hábitos de vida saudáveis. Muito obrigada, doutora Raíssa. Eu vejo também no seu Instagram que você compartilha muita informação também. Deixa aqui seu Instagram para as pessoas que quiserem saber mais sobre diabetes e sobre diversos outros temas que também estão aí, que são tratados, né, pela endocrinologia. Diabetes, tireoide, estilo de vida saudável, prezo muito por isso. Meu Instagram é Raíssa Castro, endócrino. Com I, 2S, tudo normal. Ótimo, obrigada, doutora Raíssa. Obrigada.